que a lancha te dá duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende. Flávio, eu quero comprar uma lancha e eu tenho 200 mil reais. O que eu posso comprar? Respondendo estas primeiras perguntas, eu vou te ajudar a encontrar uma embarcação ideal para você. Então, na hora de comprar uma embarcação, que é um passo tão importante para você, procure um consultor especializado. Fala, navegantes, mais um domingo aqui no canal Estrela Náutica e o tema escolhido para este domingo foi a compra da primeira embarcação. Quem de vocês já não ouviu a frase que a lancha te dá duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende? Eu te afirmo com total segurança que essa frase só é proferida por pessoas que compraram a lancha errada. Desde pequeno na náutica, eu aprendi que a lancha te proporciona viver experiências incríveis ao lado das pessoas que você ama, dos seus amigos, da sua família, e você eterniza essas memórias. Eu até tenho essa frase tatuada: o que a memória ama fica eterno. E é uma verdade absoluta. Então, na hora de comprar uma embarcação, que é um passo tão importante para você, procure um consultor especializado. Ou se faça as perguntas que eu vou te fazer aqui. Eu vou te dar o caminho das pedras, digamos assim, para você fazer uma compra correta. Bom, quando as pessoas chegam aqui na Marina e eu realizo o atendimento, a maioria absoluta das pessoas chegam aqui com um critério para comprar a primeira embarcação: o valor de investimento. Flávio, eu quero comprar uma lancha e eu tenho 200 mil reais. O que eu posso comprar? Bom, uma infinidade de possibilidades para você comprar uma embarcação de até 200 mil reais, por exemplo. Isso se aplica com diversas faixas de valores, tá? Mas esse valor, 200 mil, você pode comprar, por exemplo, uma embarcação seminova de 18 a 20 pés ou nova de 18 a 20 pés. Você pode comprar uma embarcação 23 ou 24 pés proa aberta com banheiro, com aproximadamente 5, 6 anos de uso. E você pode comprar até uma embarcação 29 pés com 13, 14, 15 anos de uso. Então são muitas as possibilidades de acordo com o valor. E o valor não é um critério seguro para você fazer uma boa compra. Então eu sempre pergunto algumas coisas para as pessoas. Primeiro, com quem você vai navegar? Ou qual o seu perfil de uso? Se você tem família, se você tem muitos amigos, se você vai navegar sozinho, se você quer praticar esporte náutico, se você gosta de bastante velocidade, se você quer uma navegação mais tranquila, curtir a natureza, navegar sem pressa. E para cada pergunta, para cada resposta dessa, eu vou te indicar um tipo de embarcação. Por exemplo, você é casado e tem apenas um filho. Aí você fala: Flávio, eu presencio isso há muitos anos. Eu vou comprar uma lancha, então eu preciso de uma lancha cabinada por conta do banheiro e para quando esfriar a minha esposa entrar na cabine junto com o meu filho. E muitas pessoas até recomendam isso. Mas eu quero te dar uma dica. Se atente ao tipo de embarcação cabinada que você vai comprar. Porque se você, é apenas você, sua esposa e o seu filho, mas terá aquele fim de semana que a sua esposa vai trazer aí os pais, aí virão os seus cunhados, o seu sogro, a sua sogra. Uma lancha pequena, com a cabine pequena, eu garanto, eu afirmo para vocês, a cabine se tornará depósito de tudo. As mulheres que chegarem com bolsa jogarão dentro da cabine. A boia que você usa para puxar o pessoal para brincar vai dentro da cabine. Malas, as coisas que sobrarem, vai dentro da cabine. Então as pessoas vão ocupar o convés da embarcação, vão ocupar os assentos aqui perto da popa e tudo vai ficar dentro da cabine. A cabine ficará inútil, né, isolada, e você concentrará o maior número de passageiros aqui. Então você, comandante da embarcação, com mais peso na polpa do barco, para essa embarcação ter um planeio mais rápido, você vai ter que fazer o quê? Dar mais motor. Então, o primeiro ponto, você vai gastar mais combustível e não vai ter a cabine que você quer para utilizar. Virou o tempo, você vai ter uma correria enorme para arrancar tudo da cabine para as pessoas se abrigarem. E se você, com uma embarcação com capacidade para 7 pessoas, o tempo virou que é todo mundo entrar na cabine, não cabe. Então uma lancha cabinada pequena, nesse caso, para esse exemplo que eu dei, já não te serve. Então, poxa, eu indico o quê? Você tem necessidade de banheiro, porque sua esposa quer um banheiro, e essa necessidade do banheiro também você precisa avaliar o seguinte: você está em uma represa pequena, e a gente vai chegar nesse ponto, que é onde navegar a segunda pergunta, você está em uma represa pequena, que tem bastante ponto de apoio, você não precisa necessariamente, obrigatoriamente, ter o banheiro dentro da sua embarcação, porque você pode chegar rapidamente em algum clube, yacht clube, algum restaurante e utilizar o banheiro, certo? Ah, Flávio, eu gosto de esporte náutico.
Então, poxa, vamos comprar uma lancha, você já está querendo se profissionalizar no esporte, avançar aí na prática do esporte, eu vou te recomendar uma lancha com motor de centro, apropriada para esporte náutico, diferente de uma embarcação de esporte e recreio como essa. Ela não tem o sistema de lastro, ela não vai formar uma marola grande para você praticar, por exemplo, wakeboard, wake surf. Tem uma lancha própria para isso. Então, veja, essas pequenas perguntas, essa pergunta já inicialmente vai começar a nortear você para fazer uma compra segura, correto? O segundo ponto é onde você pretende navegar com essa embarcação. Flávio, eu vou pôr a embarcação num lago, numa lagoa, numa represa. Qual o tamanho? É uma represa pequena, como aqui a Guarapiranga que nós estamos, ou uma represa muito maior, como a Jurumirim, Itupararanga, a represa lá de Igaratá, que você vai percorrer longos trechos aí, vai navegar bastante, por até 1 hora, até outro ponto, e não vai ter ponto de apoio. Aí eu vou te recomendar uma embarcação, ou uma proa aberta com banheiro. E eu estou falando da proa aberta com banheiro por quê? A proa aberta, pessoal, te proporciona uma interação muito melhor. O comandante da embarcação interage muito mais com quem está ali na proa, você distribui melhor o peso da embarcação, a navegação fica bacana. Então, essa é uma sugestão que eu sempre dou. A proa aberta com banheiro é bacana. Flávio, a represa é grande, lá vira o tempo, muito rápido. Eu tenho filho pequeno, eu tenho minha esposa, eu quero deixá-los mais abrigados. E eu não quero fazer, por exemplo, na minha lancha proa aberta, um fechamento total de capota. Então vamos para uma lancha cabinada e vamos tentar aí achar uma embarcação com valor de investimento até 23 pés, que é uma cabine um pouquinho maior. Por que eu falo isso também, pessoal? O pessoal fala da cabine. Ah, tá muito sol, eu vou dormir dentro da cabine. A gaiuta ou escotilha, que é aquela abertura que tem no teto da cabine, ela é muito pequena, né? E as vigias, que são aquelas janelinhas laterais, por assim dizer, né, para vocês entenderem, as laterais também são bem pequenas. Num dia como hoje, aqui em São Paulo, 30 graus a temperatura, sem vento, a cabine vira uma sauna. Até porque essa embarcação, até 23 pés, não tem nem estrutura para a instalação de um ar-condicionado. Tem ali geralmente os ventiladores pequenos, então fica aquele sopro quente e a cabine vira uma estufa. Então é outro ponto a se pensar, tá bom? Então onde você vai navegar vai também determinar a embarcação correta para você. Flávio, eu vou para o mar. Bom, o mar nós sabemos que demanda muito mais cuidado, mais conhecimento e eu presumo que quando você vai comprar a primeira embarcação, você ainda é um marinheiro de primeira viagem. Então tem que prezar primeiramente pela sua segurança. Então, no mar, ainda que vai navegar em algum canal, como por exemplo no litoral norte, entre ali, onde eu também navego bastante, entre São Sebastião e Ilhabela, quando entra ali o vento, aquelas rajadas de vento, o mar fica mais revolto, a condição de navegação muda bastante, você precisa ter prática. Então eu recomendo uma embarcação um pouquinho maior, mais robusta, que vai te proporcionar mais conforto e mais segurança em condições adversas. Não que embarcações pequenas também não sejam seguras, porque tem alguns cascos, principalmente um pouquinho mais antigos, ângulo V de proa muito bom, a hidrodinâmica excepcional para enfrentar até condições mais adversas. Então esse ponto, onde navegar, também é muito importante. E aí, o terceiro ponto que eu vou chegar para você, cliente, e te perguntar: qual a estimativa de investimento? Essa se torna a terceira pergunta aqui no meu caso, não a primeira, tá? Porque aí, a depender da quantia que você quer investir para comprar essa primeira embarcação, respondendo estas primeiras perguntas, eu vou te ajudar a encontrar uma embarcação ideal para você, embarcação que se adeque ao seu perfil de uso, que atenda a todas as pessoas com quem você pretende navegar e navegue muito bem no local onde você pretende navegar. A última questão que eu sempre provoco o cliente, ainda que ele não me pergunte, e eu não vou me aprofundar porque esse será o tema do nosso próximo vídeo, né, Gabriel? Gabriel está filmando aí. É o custo mensal, o valor mensal e o valor anual de manutenção dessa embarcação. Uma verdade é, quanto maior a embarcação, maior o custo de manutenção dela. Proporcionalmente falando, uma embarcação de pequeno porte ou até médio porte, nós estimamos entre 15% e 20% do valor dessa embarcação de custo anual para a manutenção dela. E quanto maior a embarcação, essa proporção diminui. A proporção diminui, mas não o valor. Até porque marinas, como a nossa aqui em São Paulo,
cobram, né, o valor por pé para fazer a guarda e ter os cuidados da sua embarcação. Então, quanto maior a embarcação, maior será o gasto. Quanto maior a embarcação, maior será o motor. Quanto maior a embarcação, maior será o consumo de combustível. E isso, principalmente hoje, em 2026, nós temos que levar em conta, né? O consumo, o valor do combustível é altíssimo, então nós levamos em conta isso. Quanto maior a embarcação, demandará muitas vezes marinheiro particular para cuidar da sua embarcação. Você não conseguirá cuidar sozinho dela. Então, pessoal, para a primeira embarcação, você tem que responder a estas perguntas que são primordiais, são essenciais, indispensáveis para você fazer uma boa compra, ser feliz com a sua compra, não se arrepender e jamais pronunciar essa frase, que a lancha te dá duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende. Eu espero tê-los ajudado, teremos muitos vídeos pela frente, mas esse eu decidi fazer porque realmente é essencial, é recorrente. Eu me coloco à inteira disposição de vocês. Temos lá nosso Instagram. Deixe as dúvidas aqui nos comentários, sugestões para o próximo vídeo. Se você acha que faltou falar de alguma coisa, eu complemento num próximo vídeo também. E é isso. Um forte abraço, um excelente domingo, excelente semana a todos. Até logo.